Hoje eu quero apresentar para vocês uma pessoa que eu admiro muito, e é engraçado isso, né? Quando a gente tem o privilégio de poder conviver ao lado de quem a gente admira. Nosso convidado de hoje, ele foi meu orientador na faculdade e no mestrado. Eu aprendi muito com ele por anos e hoje eu levo um imenso carinho e gratidão por tudo que a gente viveu juntos e também por tudo que eu aprendi com ele. Então eu fiz questão de colocá-lo no início da nossa lista dos convidados aqui para o ElevaCast, porque eu tenho certeza que vocês aí de casa poderão aprender e se elevar um pouco mais, assim como eu também fiz. Ele tem um currículo brilhante, hoje é uma referência nacional e internacional na área acadêmica pelos estudos sobre materiais, principalmente plásticos biodegradáveis, e com o uso de nanotecnologia. Eu sei, são nomes difíceis, mas ao longo da nossa conversa, com certeza vocês vão conseguir entender com mais facilidade o que cada uma delas significa. Mas o mais importante de tudo isso é sobre como ele levou anos para construir e ainda constrói uma jornada diariamente, de maneira a ajudar o futuro do nosso planeta e também as pessoas que estão ao seu redor, com uma habilidade rara de transformar ciência em impacto real. Com vocês, Guilhermino Fechini, bem-vindo, obrigada por ter aceitado o meu convite. Nossa, que bonita introdução, até me emocionei. Karina, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo podcast, por estar aqui, poder contar um pouco da minha história. Tenho um orgulho vindo seu e indo meu, de ter você como aluna durante a graduação, fez disciplinas comigo e depois fez o mestrado. E eu vejo assim, cada dia que passa, você crescendo mais na sua carreira, e isso me deixa muito feliz. Tá? Assim, é bacana você falar aí do meu currículo, de tudo, mas o que eu imagino trazer hoje aqui são coisas do dia a dia que faz parte, que está por trás de tudo isso, de títulos acadêmicos e artigos publicados, como é que se transformou nisso, como é que eu saí lá do interior de Campina Grande, que é uma cidade famosa por formar engenheiros no Nordeste, uma cidade que se compete muito no vestibular para estar lá, e eu, de uma família cearense, eu fui o único que nasci ali na Paraíba. Então é uma história que a gente vai conversar um pouquinho mais aqui. Legal, durante obrigada. Esse tempinho. Obrigada de novo, estou muito feliz, é uma honra ter você aqui. Eu tenho comentado nos primeiros episódios que eu particularmente fiz uma lista bem especial, assim, das 10 primeiras pessoas que eu queria aqui, principalmente para ditar o que a gente quer que o nome carregue, né, daqui para frente. Então, foi muito importante, eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. E a gente sempre começa nosso papo, né, nesse primeiro bloco, de compartilhar um pouco da história, da vivência, como é que hoje o Guilhermino chegou no patamar do Guilhermino, né? Eu acho que, e por isso o slogan de pessoas comuns que alcançaram o extraordinário, porque existe uma pessoa por trás disso tudo, uma história, muitas vivências para construir o que você fez até hoje, né? E eu gosto de começar comentando, assim, sobre quem era o Guilhermino pequeno, né? O que ele sonhava em fazer e como isso foi se desdobrando depois. Então, se você puder compartilhando com a gente, vamos ficar felizes. Eu vou tentar passar um pouco de uma experiência familiar. Legal. Eu acho que a minha família conta muito com a coisa do exemplo dentro de casa, né? Assim, isso de muitos anos, né? Meus pais... A família do meu pai é uma família italiana. O avô veio da Itália e foi construir uma família lá no interior do Ceará, cidadezinha chamada Missão Velha. Minha mãe é de lá, meus irmãos, alguns nasceram lá, e outros em outra cidadezinha lá perto. Mas meu avô já era visionário. Ele mandou todos os filhos, que não eram poucos, se não me engano 12, se eu não estou perdendo a conta, estudar em faculdade. Imagina que isso era na década de 50. Olha só. Ele mandou todos para Salvador. Então, médicos, meu pai era farmacêutico e bioquímico. Então, ele criou uma cultura de estudo para uma época que ninguém fazia... Não era tão comum fazer faculdade assim. Então, isso já começou a alimentar a nossa família. E, com o passar dos anos, aí depois eles vão para Paraíba e eu chego lá... eu nasço lá e dentro da nossa família continuo a ter exemplos de histórias ligadas ao estudo, à dedicação, a fazer uma faculdade, garantir seu futuro ali na faculdade. E isso é uma história que permeia a gente até hoje.
Eu já tenho sobrinhos que estão fazendo mestrado, doutorado, e não é só a parte acadêmica, mas é para garantir um futuro pessoal. Antes de começar aqui, a gente estava batendo papo lá fora na salinha e como muda a minha vida, né? Criança, brincava na rua, e aí onde começa o vôlei, o esporte na minha vida, a gente tem isso em comum, e jogava, nossa, naquela época eu podia jogar descalço no meio da rua, com a corda entre 2 postes e jogava vôlei, mas a brincadeira começou a se transformar em algo mais sério. E da criancinha que jogava porque era o dono da bola, eu cresci para a época relativamente alto, hoje nem tanto, e o esporte toma conta da minha vida por completo, sim. E a gente vai falar mais disso mais para frente, eu sei, mas ele me ensina várias coisas, né? Disciplina, direcionamento para algumas coisas para a vida que eu só vou entender isso mais tarde, né? Mas chegou um certo momento que eu vivia muito da bola e chegou uma hora que eu não tinha, por mais que eu tivesse exemplo dentro da família e tal, da faculdade, de se formar, aí eu já tinha uma irmã, 5 anos mais velha, Joseana, que ela já era o gênio da casa, né? Passou na faculdade, um dos primeiros lugares, lá na engenharia elétrica, e ela sempre foi muito destacada em escola, em tudo, e eu me lembro que lá na minha fase, nos 3 últimos anos de escola, eu ainda jogando muito, às vezes tinha que ficar em Campina Grande, indo para João Pessoa, porque o time do estado treinava em João Pessoa, na capital, e eu jogava jogos escolares, jogos universitários, e isso me tomava muito tempo. E aí eu era um aluno mediano, assim, passava, não tinha problema, sempre gostei de estudar, mas não tinha tempo. E a minha irmã chega um belo dia e diz assim, olha, nosso pai não é dono de nenhum comércio, não é médico, né? Porque sempre é assim, né? Se você tem um pai que já é dono de alguma coisa, você vai só passando para os filhos, né? Nosso pai era um empregado dentro do comércio familiar lá da cidade, mas ele não era o dono. E minha irmã chega, isso é muito marcante na minha vida, ela chega e fala assim, ó, uma hora você vai ter que pensar, porque nosso pai não é um proprietário. Ele nos dá estudo, nos dá tudo, mas a gente não tem uma profissão garantida. Então, é aí onde tem acho que um clique na minha vida que eu começo a balancear o esporte e o estudo. E eu acho que aí a disciplina que a gente tem no esporte, né, de horário, né, de alimentação, isso também vai para o lado do estudo. Eu começo a me organizar bem e a partir daí eu vou me preparando para o vestibular e a coisa toma outro rumo, né? Assim, tomo gosto, mas o que é mais legal, que eu gosto de falar, assim, que eu não abandonei o esporte, ainda entrei na faculdade e fiquei a faculdade inteira jogando vôlei. Viajando, jogando, só não joguei mais por causa de muita contusão, mas eu conseguia manter as duas coisas ao mesmo tempo e isso foi muito legal. Acho que isso foi a mudança da minha vida, né? E aí depois entra como é que isso caminha dentro da faculdade. E aí tomou outros rumos, né? E vendo ainda minha irmã, entendendo, nem sabia o que era iniciação científica, fazer pesquisa durante o curso da faculdade. Engenharia de materiais foi a minha escolha. Era um curso mais novo dentro das engenharias, né? Mas era um curso que você sempre ouvia, a engenharia do futuro, é aquela que vai desenhar os novos materiais para aplicações muito pontuais, específicas, focando em sustentabilidade, focando em energia sustentável, não só o material, mas como isso é produzido. E aí isso me encantou muito. Aí durante a graduação inteira eu já começa a estudar muito, ter professores muito bons dentro da universidade, né? É o 2º curso do Brasil, Engenharia de Materiais lá. E aí eu me encanto, me apaixono, acho que de verdade, assim, pelo curso.
E foram um dos melhores anos da minha vida, assim, 5 anos de graduação, e eu estava vivendo no paraíso ali, assim, né? Porque tudo que eu fazia, as aulas me encantavam, os laboratórios, tudo era muito prazeroso, né? E aí passa do que muita gente sente peso de estar numa faculdade, por fazer uma faculdade. Não, para mim era um prazer. Legal. E mantinha as duas coisas, como eu te falei, Uhum. vôlei, faculdade, isso era muito legal, muito legal. Como é que foi esse momento terminar a faculdade, né? Que eu acho que chega aquela ansiedade de eu tenho um emprego, o que eu vou Sim. fazer? Como é que você decidiu? Entendo que teve um gosto e uma paixão grande pelo acadêmico, né? Mas como é que foi essa decisão? Você já fez o mestrado direto? Foi para um doutorado? Como é que foi? Não, eu tinha professores que eles foram muito legais comigo. Uhum. A gente tinha uma visão acadêmica, e a engenharia de materiais tem um lado muito de P&D, né? Porque é muito de desenvolvimento. A gente não é engenharia tradicional, né? Que já tem aquelas receitas para você fazer. A gente tinha que procurar inovar e tudo. Uhum. Mas ficava muito claro durante o curso que a gente precisava experimentar um trabalho, assim, uma linha industrial, num centro de pesquisas. E lá, o 10º semestre é só para isso, você não faz aula. Que legal. Então, é um semestre inteiro de estágio integrado, a gente chama. E eu estagiei na Alpargatas. Olha! Em Campina Grande, até então, até poucos anos, era o único lugar que fabrica sandálias havaianas para o mundo inteiro. Nossa! Então, eu fui estagiário por 6 meses na linha de produção de sandálias havaianas. Que legal. Na época que dá o boom, que ela sai da Havaianas e ela começa a investir em marketing. Eu acho que é quando entra o chicanísio ali, não solta as tiras, e a Havaiana vira um case mundial. Eu estava mesmo naquela época. Então, eu provei do que era, mas decidi, não, eu vou para a área acadêmica, eu vou fazer mestrado. E aí emendei, assim, atrás do outro. Mas ainda teve uma pausa aí no meio. Ainda fui para outra empresa antes de terminar o mestrado. Qual empresa foi? Eu fui para a Alcoa, Alumínios do Maranhão. Sei. Não era plásticos, era na área de refratários. Mas a empresa fez como é que chama? Ela foi lá em Campina Grande, fez uma imersão na universidade procurando engenheiros. É uma empresa imensa lá em São Luís. E eu me candidatei, sabe, assim, você vai... Porque como a engenharia de materiais lá, a gente não tem formação específica, a gente é formado em engenharia de materiais com todas as áreas, polímeros, que são os plásticos, os plaquetas plásticos estão dentro dos polímeros, materiais cerâmicos e metais. Então, a gente tinha formação geral. E aí eu fui, já estava no final do mestrado, só escrevendo minha dissertação, eu fui para São Luís. E fiquei lá uns 5 meses. E aí foi quando eu vi que não era a minha fazer a mesma coisa todo dia dentro de uma empresa. E voltei. Aí a graduação foi em engenharia de materiais, o mestrado em engenharia química. E aí no doutorado eu fiz uma loucura de fazer meu doutorado na química fundamental, na UFPE em Recife. Mas sempre com polímeros. Nessa época eu trabalhava muito com a parte de degradação de polímeros, não com os polímeros biodegradáveis, mas com a parte de envelhecimento de polímeros, tentar entender um pouco esse processo. Eu vou, enquanto nossos convidados falam essa primeira parte, fazendo sempre umas anotações para depois, mas eu acho que a gente pode fazer um parênteses aqui, para quem está em casa, até para entender um pouco mais o que a gente vai falar daqui para frente, que é, explica para nós o que é engenharia de materiais, quais são as classificações, mas basicamente o que um engenheiro de materiais faz, para que a gente depois aos poucos vá introduzindo isso com mais facilidade. Perfeito. Na conversa. Vamos lá. Hoje a engenharia de materiais, ela tem o básico de todas as engenharias, os cálculos, as físicas, as mecânicas, estatística, bem pesado, como todas as engenharias. Depois a gente entra na parte profissional. A engenharia de materiais, especificamente, ela vai depender muito do foco da universidade, mas todas buscam um elo entre matéria-prima, transformação dessa matéria-prima em algum produto, qual que seja a classe, já a gente entra,
entender que tipo de processo eu vou utilizar para fazer aquele produto. E tem uma parte muito interessante que é a correlação da estrutura dos materiais com as propriedades. O que eu posso mexer, por exemplo? Ixi, tem várias... tipo metais. O que eu posso adicionar numa liga metálica para eu tornar esse metal mais dúctil ou mais duro, que tenha mais resistência à fadiga. Então, tem várias coisas. A gente tenta sempre correlacionar estrutura e propriedade. Claro que com o tempo isso foi ampliando muito, né? Hoje a gente tem um pessoal que trabalha só com simulação para entender antes de fazer um produto, simular isso para não se gastar muita energia e dinheiro. Perfeito. E matéria-prima, que hoje é o... né? E hoje a engenharia de materiais tem um braço muito forte em todas essas manufaturas aditivas, tipo impressão 3D. Que hoje em dia até você pode ter em casa impressora 3D de filamento, né? Para fazer peças. Mas tem uma parte muito de sustentabilidade em todas as áreas, né? Por causa de recursos de matéria-prima, né? Para tudo, né? Depois a gente até pode entrar nessa... Eu sempre defendo muito os plásticos, sempre vem a história que os plásticos são os vilões e tudo, mas aí é outra conversa, a gente pode entrar em outra etapa do nosso bate-papo aqui. Mas aí, a engenharia de materiais é esse conjunto, né? Matéria-prima, processamento, correlação, estrutura e propriedade. Tem um lado muito legal que eu falo para os alunos, que a gente termina sendo detetive. Né? A gente tenta decifrar aquele comportamento daquele material para lhe dar uma certa aplicabilidade. Coisa mais fácil de entender é a evolução dos carros. O quanto o carro hoje é mais leve, porque hoje a gente consegue colocar muito mais plástico, muito mais polímero dentro daquele material, daquele carro, que deixa pelos polímeros ter uma densidade mais baixa, né? Ficar um carro mais leve, menos consumo de energia, mais fácil moldar. Hoje o design dos carros são impressionantes. Você está dentro do carro, painel, tudo, por causa da facilidade que você tem de fazer isso com os plásticos. Né? Então, tem toda uma... Mas agora existe também a preocupação da destinação desses plásticos depois, né? Onde entram também os polímeros biodegradáveis, os reciclados. Então, a engenharia de materiais cobre um leque muito grande de ação, né? Você fez o curso, você sabe muito bem o quanto... E às vezes não dá tempo no curso, e o pessoal fala, são 5 anos, né? Não dá. Só quando você vai fazer, sei lá, um lato sensu, uma especialização, um mestrado, um doutorado, você vai para um ponto muito específico, tentando entender melhor aquilo lá. Porque realmente não dá tempo numa graduação. Na graduação, a gente prepara o aluno para estar apto a qualquer problema que ele se deparar, ele ter conhecimentos básicos para se aprofundar e fazer isso bem. Que é o que a engenharia de materiais lá do Mackenzie faz, né? A gente tenta dessa formação geral e, ultimamente, nos últimos anos, foi inserido também a nanotecnologia dentro da engenharia de materiais, que é um outro braço, um dos mais novos, que a gente tem atuado também bastante, porque é necessário, a gente também pode falar disso um pouquinho mais para frente. Ela consegue dar funcionalidades aos materiais que antigamente a gente não tinha. Né? Muito bom. Bom, então, feito um briefing aí do que é um engenheiro de materiais, o que é engenheiro de materiais, depois a gente volta em todos esses temas. Conta como é que foi aí depois, nessa continuação sua acadêmica, você fez ali mestrado, doutorado, sei que você tem algumas passagens fora, né? Conta pra gente como se chega o Guilhermino até hoje, assim, e a gente vai aprofundando nos assuntos depois. Engraçado que eu acho que eu não planejei tanto isso. Claro que a gente planeja a nossa carreira profissional, mas a coisa foi acontecendo dentro, como eu falei, eu terminei a graduação, tinha feito o estágio na Alpargatas, saí dali, aí começo o meu mestrado. Eu me lembro que meu orientador tinha acabado de voltar do doutorado dele na Inglaterra. Eu fui o primeiro aluno de mestrado dele, o Marcelo Rabeiro, acabou de se aposentar. É uma pessoa que também eu me espelho muito, a maneira que ele levava as coisas. E ele me trouxe esse lado da área de polímeros, a parte de degradação, estudo de envelhecimento.
E aí do mestrado, claro, aí eu fui para a Alcoa, mas aí para ter a certeza, é isso que eu quero mesmo, é a vida acadêmica, que mudou muito, né? A gente também estava falando antes aqui da gravação começar, que quem entrava na academia para fazer um mestrado, um doutorado, era para ser professor, né? Acho que isso na minha época ainda era muito forte. Hoje em dia, não. Hoje fazer um mestrado e um doutorado é para aumentar a sua empregabilidade. Você aumentar conhecimento em uma determinada área, ter uma desenvoltura maior para você atingir outros segmentos. Acabou, não é uma pessoa que vai terminar aquilo para ser professor. Há vários alunos, depois do mestrado, doutorado, foram contratados. Eu tenho uma lista enorme e não são em universidades. Uma parte sim, mas não são em universidades, mas na minha época era um pouco assim. E aí eu voltei para fazer o doutorado em química, apanhei um pouquinho, porque eu sou engenheiro fazendo química, que tem disciplinas, etc. A gente sofre um pouquinho, mas foi muito bom para a minha formação. Eu acho que o que eu sou hoje, sem ter esse lado da química junto, ia ser mais difícil. E aí começa uma série de acontecimentos que não era previsto. Eu não tinha uma estratégia para vir para São Paulo, por exemplo, né? Eu fiz o mestrado, o doutorado, tudo no Nordeste. Quando eu estava no final do doutorado, surgiu uma demanda de uma análise, para detalhes, mas é uma análise de medida de massa molar de polímeros, uma coisa muito específica, que não tinha lá. Estava quebrado o equipamento, mas eu precisava, senão não terminava a minha tese. E, por ironia do destino, era um feriado e eu vim visitar um amigo meu que estava morando aqui em São Paulo. E era um feriado prolongado. E eu estava olhando em sites de universidade em São Paulo quem teria esse equipamento. E eu acesso o site da USP e encontro 2 professores e eu mando um e-mail para eles. Um deles me responde assim em 5 minutos. Uau. Olha, quando você estiver aqui em São Paulo, me visite para você conhecer o laboratório. Aí ele disse, eu estou aqui. E fui. Chama Luiz Henrique Catalani. Ele ainda é professor do Instituto de Química da USP, pessoa que eu gosto muito. E eu fui lá e ele disse, olha, se quiser passar um tempo aqui no laboratório, você terminar seu doutorado, depois você volta. Beleza. Fiquei, eu acho que uns 5 meses aqui em São Paulo com ele, mas ainda aluno em Recife. Aí eu voltei para poder, com os resultados, escrever minha tese. Mas aí, quando eu ia, acho que o mês que eu estava me organizando para voltar, ele me convidou, Guilherme, você quer vir fazer um pós-doutorado aqui em São Paulo? Não, na USP. Não tinha passado na minha cabeça ainda. Isso foi em que ano? Isso... 2001. Eu disse, tá bom, eu vou voltar, vou escrever minha tese e vou escrever no projeto, porque aqui é um órgão que chama FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, o melhor órgão de fomento de pesquisa aqui do Brasil. É bem rigoroso, com tudo, com currículo, com projeto. Você submetia, antigamente não era eletrônico, você mandava em papel, etc. E isso demora meses. Nesse íntere, vamos dizer assim, eu passei num concurso na Universidade de Campina Grande. Eu era professor substituto de Química Orgânica. E fiquei escrevendo a tese e dando aula. E aí, um momento, a FAPESP responde que tinha aprovado o projeto. Só que eu estava no meio do semestre lá, não podia abandonar a turma. Eu pedi para a FAPESP segurar um pouquinho para poder vir. Eu cheguei aqui em setembro de 2002. Desde então, eu moro aqui já são o quê? 23 anos. 23 anos. E aí começa a minha vida dar outra reviravolta. E aí você conhece outro mundo, Karina. Assim, por mais que você conviva no meio acadêmico, eu estava ali no Nordeste e não estou desmerecendo nada, tá? Aí eu saí de Campina Grande, fui para Recife, aí é outro mundo, não que é maior ou melhor,
mas é outro mundo, outra visão. E quando eu venho para São Paulo, eu já estava acostumado, porque eu tinha morado aqui uns 4 meses, mas a competitividade e o número de pessoas querendo a mesma coisa é enorme. Aí eu lembro que eu tinha na cabeça, eu não posso ser só mais um lá em São Paulo. Se eu quero alguma coisa para minha vida, eu tenho que aproveitar. E eu acho que eu aproveitei bem na época. Eu estava, imagina, dentro da USP, Instituto de Química da USP, um dos melhores da América do Sul. Eu disse, é ali que eu tenho que me agarrar. E eu fiquei durante 3 anos como pós-doutorando do LIC, que é o Catalani. Mas você tinha feito uma pergunta antes que era assim, e como é a ânsia de você, né, se formar? E parece que quando a gente se forma e vai em tudo, graduação, depois mestrado, depois doutorado, você acha que não sabe de nada. Né? Parece que você termina e faz, mas eu vou ser engenheiro, eu não sei de quase nada. Engano seu, né? Você sabe muita coisa, mas a gente não tem essa maturidade na época de entender que sabe alguma coisa. Mas aí, nesse mundo acadêmico, chegou uma hora que dá um medo, Karina. Assim. Principalmente porque o que você vai fazer depois do doutorado? Eu tive essa opção, que não era a primeira, não passava assim na minha cabeça, de vir para São Paulo fazer um pós-doutorado. Mas eu vi que era necessário. Durante lá o final do meu doutorado, que eu já tinha passado num concurso lá, eu podia ter ficado em Campina Grande. Mas eu sou muito aventureiro nesse sentido, eu queria mais. Eu queria sair da minha zona de conforto, que aquilo ali era muito simples, era muito fácil para mim. E eu disse, não, vamos acrescentar, vamos tentar. Mas eu não vim pensando que eu vinha morar aqui, né? Assim, não era a ideia, vou para São Paulo e ficar de vez. Mas não tem jeito, vir aqui para São Paulo, você parece que é picado por alguma coisa, você não sai daqui. Não sai daqui. E vai, mas no final dá o medo de novo, frio na barriga de novo. O que eu vou fazer agora? Eu me lembro que eu fiz um concurso na Federal, do ABC, logo que abriu. Eu me classifiquei, mas não fui absolvido. Tinha 3 vagas. Não, 2 vagas. É uma história complicada, enfim, mas não deu certo. E aí, dentro da FAPESP, existe um outro patamar, depois do pós-doutorado, chama Jovem Pesquisador, que vai ficando cada vez mais difícil. É um projeto, é a primeira vez que você tem dinheiro para montar um projeto. E aí eu consegui esse projeto. Agora, já não mais no Instituto de Química, eu fui para a Escola Politécnica da USP, na Engenharia de Materiais. E aí fiquei mais 3 anos. Só em 2008 que o Mackenzie me contrata. Olha só. Mas eu já estava desesperado, porque eu só era bolsista. Imagina, eu tinha 2008, eu tinha quanto? 35. Não, 37, sim, 37 anos. Então, gente, bolsista até... Não, 37 anos, o que você enlouquece, né? Porque não é garantia de nada, não é? Ou você passa num concurso, no meio disso, tem várias histórias. Eu fui entrevistado pela BASF, era para eu ter ido para a Alemanha, mas aí eu consegui esse jovem pesquisador FAPESP, e aí eu pesei as duas coisas, eu disse, não é agora que eu vou. E aí fiquei, eu acho que foi acertado na época, a escolha foi correta. E aí depois que eu entro no Mackenzie em 2008, aí começa outra fase da minha vida, completamente diferente. Agora, carteira assinada, feliz da vida, estar numa instituição de renome, né, no país, super tradicional, mas também com muita infraestrutura, né? Esse ano, agora, eu vou fazer 18 anos de Mackenzie. Né? O tempo passa rápido. E lá surgiram uma grande oportunidade da minha vida, que foi, além de estar dando aula na instituição, eu
entrei no Mackenzie numa época que o Mackenzie começou a investir em pesquisa e desenvolvimento. Que até então era ok, mas ela queria se transformar em uma universidade também de renome na área de pesquisa e desenvolvimento. E eu fui parte de um grupo de professores que foram contratados por tempo integral. 2008. E aí, em 2012, você conhece bem a história, eles criaram um centro de pesquisa em nanotecnologia e grafeno dentro da instituição chamado MacGraph. E eu faço parte desse centro desde da concepção, né? Esse ano que vem tem 10 anos de prédio, vai ter uma festa de 10 anos do prédio, né? E isso muda a minha vida, nossa, por completo. Por causa dele, eu passei janeiro de 2013 a janeiro de 2014 como professor visitante na National University of Singapore. Foi um ano, esse foi outra reviravolta. Aí eu começo a enxergar a pesquisa de uma maneira mais internacional, alta competitividade, o quanto você tem que dedicar. A minha vida aí se transforma de novo e eu volto para o Brasil em janeiro de 2014 com a cabeça completamente mudada e aí a história continua. São fases bem diferentes da minha vida. Muito bom. E hoje, exatamente, você está atuando em como, assim, quais áreas? Professor orientador, aulas, enfim, como é que você está no estado atual? Eu pergunto isso, na verdade, mais para que se alguém quiser te procurar, para ajudar de alguma forma a saber, né? Como... Vamos lá, vou tentar explicar de uma maneira fácil. Eu sou professor da Escola de Engenharia do Mackenzie. Praticamente hoje eu dou aula para engenharia de materiais, na minha especialidade, que é na área de polímeros. Dentro dos polímeros tem os famosos plásticos, né? Mas tem mais do que isso, os polímeros não são só plásticos, aí tem borrachas, fibras, enfim, é uma família inteira. E eu sou responsável, do grupo de professores que trabalha nessa área. Dentro da universidade, eu também faço parte do mestrado e doutorado em engenharia de materiais e nanotecnologia, no qual você foi nossa aluna lá. Dou aula para esse programa de mestrado e doutorado e também oriento mestrado e doutorado, além da iniciação científica durante a graduação. E eu vou abrir um parênteses que eu acho interessante, é que o quão tem mudado a visão de fazer mestrado e doutorado no mundo e no Brasil. Recentemente, a gente tem não só preparando para a carreira acadêmica, mas, como eu já falei, né, para a área industrial. Hoje a gente tem muito aluno que é funcionário de empresa, né, nossas aulas são à noite, então tem essa facilidade de quem trabalha fazer o desenvolvimento na empresa, né? E tem uma conexão grande com as empresas também. Exato. Né? E aí tem o MacGraph. Hoje o MacGraph, ele tá... Antigamente a gente era abaixo da universidade, né? Como fosse a escola de engenharia, a faculdade de direito, existia o MacGraph. Tanto que não era um instituto, era um centro de pesquisa. Hoje é Instituto Mackenzie de Pesquisas em Grafeno e Nanotecnologia. Legal. Hoje ela está ao lado da universidade. Mas extremamente ligados, né? Existe uma codependência aí, né? Porque hoje 80% dos pesquisadores do MacGraph, né, são professores da Escola de Engenharia. Claro que hoje tem cargos lá internos que já não são mais, né? São contratados só para o MacGraph. Mas o MacGraph tem, diferente da pós-graduação, o nosso foco é desenvolvimento junto com parcerias com indústrias, né? Com empresas, transferência de tecnologia. A demanda vem de fora. Nós, pesquisadores, não sabemos as dores da indústria, né? O que elas estão procurando. A gente sabe como ajudar isso a acontecer. Mas quem tem essa visão é a indústria. Então, a indústria geralmente nos busca, né? Vai lá no MacGraph, temos reuniões, a gente desenvolve projetos, etc., para
ter um desenvolvimento interno e depois também aplicado dentro da indústria, alcançar TRLs altos, né? O que uma universidade sozinha não consegue, né? A gente vai até protótipo no máximo do máximo, né? Mas o desenvolvimento do produto é feito dentro da indústria, junto com a gente. Isso é bem legal. Mas você já viu que eu seguro vários pratos ao mesmo tempo, né? Tem a universidade, tem a aula, tem as orientações e tem o Markgraph. Apesar que, por exemplo, os alunos que estão ligados à pós-graduação estão lá dentro do Markgraph também, né? E o Markgraph é aberto à universidade inteira, não é um centro isolado que ninguém tem acesso. É tudo aberto e a infraestrutura é complementar. O que a gente tem na engenharia de materiais, você conhece bem, a gente precisa de muito equipamento e muito caro. Microscópio eletrônico, difração de raio-x, espectroscopias de infravermelho. São equipamentos bem caros. Quando eu falo bem caros, são caros mesmo. E a gente tem essa infraestrutura tanto na escola de engenharia quanto dentro do Markgraph. E muitas vezes é complementar para não se repetir dentro de uma mesma universidade um mesmo equipamento, né? Então a gente precisa muito disso, né? Então tem essa ideia também de circularidade entre universidade e Markgraph. E é no campus aqui da Consolação, tudo ali circula dentro do campus. Muito bom. Então, em geral, num resumo, que se alguém está pensando em fazer uma carreira acadêmica, tem o estudo da universidade, depois um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Você falou um outro nome depois disso? Aí você pode ser um jovem pesquisador, tá. Aí tem pesquisador associado. E o que é mais interessante, as empresas hoje contratam você desse jeito. Isso é muito legal. Tem pós-doutorado dentro de empresa, tem alguns tipos de pós-doutorado que, na verdade, pós-doutorado já não é mais um título, né? Você faz uma especialização. Eu fiz alguns, passei aí, nesse um ano em Singapura, vamos dizer assim, foi um pós-doutorado. Na USP, eu fiz no Instituto Químico, eu fiz na Poli. Aí fiquei de pesquisador visitante em algumas universidades, porque para a gente é importante se reciclar, né? Não ficar parado no tempo que, principalmente a engenharia de materiais, é muito viva, né? O desenvolvimento, essas novas tecnologias que chegam para a gente, não é coisa do passado. Às vezes aconteceu 6 meses atrás, né? Muito bom. Eu vou acrescentar um negócio, se você me permite. Claro, dentro desse tempo, eu acho que tem um lado da gente na academia que muito pouca gente vê, né? Tem ideia do que acontece, o quanto a gente se dedica com os alunos, né? Na verdade, a gente termina sendo pai e mãe do aluno ali dentro, né? E, ao mesmo tempo, a gente também tem que ser um gerenciador. A gente gerencia, né? Um gerente de recursos. Todos esses recursos, o Mackenzie nos oferece o prédio, nos oferece equipamentos, mas o dia a dia de um pesquisador é duro e às vezes é difícil, porque você tem que conseguir bolsa para aluno, dinheiro para equipamento, aprovar, você tem dias de glória, dias de que não são tão gloriosos assim, e é uma pressão muito grande, a gente é avaliado o tempo inteiro, aí tem índice H, quantos artigos você publica, qual é o impacto, porque você é medido, tem essas métricas para avaliar você. Da área de polímeros, eu vou abrir um parênteses muito interessante, porque a gente tem uma Associação Brasileira de Polímeros, que é a ABPOL, na qual faço parte. Hoje eu sou diretor de inovação da ABPOL, já tem uns bons anos que eu faço parte da diretoria, e é uma associação muito interessante, porque ela já é desde 1991, né? Criada lá em São Carlos, principalmente no Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar, e ela auxilia muito a comunidade brasileira que trabalha com polímeros, né? Não só na área de formação, a gente tem um congresso bioanual, né? Foi o 18º agora, tive o prazer de ser o coordenador geral do congresso, aconteceu em Campos do Jordão, foi 19 a 23 de outubro, acho que chegamos, não sei se foi o recorde, mas chegamos a ter 1.300 congressistas. E aí o congresso vai tomando uma roupagem um pouquinho diferente durante os anos, né? Porque a gente começa a não ter só
a cada 2 anos o que está acontecendo na comunidade de polímeros do Brasil, mas também trazendo a indústria, o setor privado para dentro do Congresso. A conversa não é só uma apresentação acadêmica, do projeto da Karina, que está sendo apresentado lá, ou o projeto do Guilhermino, não. É como é que a gente pode transformar essas ideias que foram criadas dentro da academia, sem ter uma demanda de uma empresa ou não, para isso chegar na sociedade. Eu acho que isso é a grande mudança da ciência no Brasil nos últimos anos, né? Passou por alguns momentos problemáticos com financiamento à pesquisa, etc., mas isso está sendo retomado muito fortemente nos últimos anos, e principalmente dessa proximidade com o setor privado, né? Linhas de fomento de empresa, academia, produto, né? E isso aconteceu dentro do último congresso da BPOL. Eu acho que isso não tem como retornar mais, né? Eu sempre ficava muito triste de não ter essa sensação de o que eu estou fazendo que não chega na sociedade. Chega, porque não chega do mesmo jeito que um dentista, que um médico, chega por outros caminhos, mas eu sempre tive um pouco de frustração do que eu faço no dia a dia não chegar tão rápido, mas chega, uma hora chega. Eu tenho muito claro na minha memória, assim, o dia que a gente sentou para definir o que eu faria no meu mestrado, né? E aí você me apresentou vários temas e falou, dá uma pensada nisso, acho que tem uma oportunidade aqui. Mas eu queria deixar muito claro que todos os meus alunos eu sempre gosto de conseguir levar e transformar isso para o mercado. E aí eu pensei, tá aí, gostei. Porque eu ficava pensando, inclusive, para quem está em casa, até compartilhando um pouco, né? Eu sempre achei que eu fosse fazer uma carreira acadêmica. E com o tempo eu fui descobrindo que, na verdade, eu tenho muita facilidade mas não é o que eu realmente gosto de fazer. Então, eu até que fui bem longe, assim, né? Terminei um mestrado e, enfim, não me arrependo de nada, faria de novo. Acho que é uma coisa que... é uma experiência que, se a pessoa tiver estômago, vale fazer. Mas isso me chama bastante atenção, porque como eu já estava no mercado, já estava trabalhando em paralelo ali, eu falei, poxa, eu não quero só estudar por estudar, escrever por escrever, né, revisar centenas de artigos sem muito objetivo. Então, eu acho que até as nossas apresentações, né, eu me destacava muito por conseguir conectar o que eu estava estudando com colocar dentro da realidade. Então, acho que esse aliás, é um diferencial do grupo do Guilhermino, sem dúvida. E antes da gente, de novo, entrar nos assuntos, explica para o pessoal em casa o que é polímero. Eu sei que às vezes a gente passa aulas falando sobre isso, mas só para eles conectarem quando você falar essa palavra, entender o que é, e principalmente a classe dos biodegradáveis, né? Um pouco desse apelo, o que a gente tem visto hoje. Eu vou tentar ir num caminho um pouquinho diferente. Existe só para vocês terem uma ideia, polímero tem 105 anos apenas de ciência dos polímeros. Você pega metais, cerâmicos, da pedra, né, dos metais, é muito tempo. E os polímeros, a primeira publicação científica com esse termo foi em 1920. Um alemão, esqueci o nome agora. Estou bom de memória, não. Na verdade, o polímero cai dentro de uma classificação de moléculas muito grandes, que a gente chama macromoléculas, né? Só para contextualizar, se você pega assim, um etanol, moléculas pequenas, né? São 3 carbonos, 2 hidrogênios, aí, que constituem uma estrutura química bem pequenininha, né? O polímero, a coisa já é um pouquinho maior. Ele cai dentro dessas macromoléculas, são mais de 1.000, 2.000, 3.000 carbonos, né? O único diferencial dele é que ele tem uma estrutura que se repete. Você geralmente desenha, você fala, é o polietileno, que você vê mais no dia a dia aí em várias coisas, né? É uma estrutura de carbono e hidrogênio, que aquela estruturinha base se repete numa cadeia. Tem um professor meu que falava assim, imagine que as cadeias poliméricas, né, são... Os trens? Não, parece um miojo, macarrão miojo, exagerando. Eu lembro, né, do exemplo dos trens. E você tem a molécula muito grande, né, e por causa
dessa cadeia polimérica, ele confere o que a gente vê, resistência mecânica, né? Você vê os para-choque de carro, o que uma molécula pequena não conseguiria fazer isso. E essa unidade de repetição faz com que ele tenha características próprias. Hoje a gente tem polímero para fazer roupa, fio têxtil. Hoje eu tenho um polímero que é uma borracha para fazer pneu de carro. E aí vai. Ou seja, nem todo polímero é um plástico, mas todo plástico é um polímero. É um polímero, é. Exato. Isso é Dentro do polímero você tem plásticos, borrachas, fibras, né? Materiais que vocês podem fundir, tornar ele para moldar ele novamente. Tem outros que não conseguem. E aí tem uma infinidade. Com a descoberta dos polímeros, isso também teve uma ajuda muito grande com a Segunda Guerra Mundial, né? A necessidade de se ter materiais novos. Aí vem o nylon, e aí tem várias histórias, porque o nome é nylon, né? Porque é New York, Londres, enfim, que é o pesquisador estava pegando o avião, mas ele que descobriu a poliamida, que é o famoso nylon, né? Mas era um voo Nova York para Londres, tem várias histórias, mas dizem que é real mesmo isso. E esses polímeros fizeram muita coisa, né? A gente hoje, tudo que a gente está em volta aqui, se você pensar, tem polímero. Inclusive, até puxando um gancho já do que você já tinha comentado, aproveita esse momento para a gente conversar um pouco sobre a questão do plástico como vilão, né? Acho que essa história já está bem pautada, mas muito entre nós, engenheiros de materiais principalmente, né? Químicos talvez, mas não para quem está em casa, né? Se você puder abordar um pouquinho disso, acho que é legal. Vou adorar, porque isso é um tema que eu gosto muito de falar. Eu já dei algumas palestras, já fui convidado para algumas palestras para a área não acadêmica, principalmente eu não me lembro que ano foi, onde começou a surgir muito propaganda negativa, principalmente sacolinhas de supermercados. Há muitos anos atrás, muitos anos não, mas pelo menos uns 10 anos atrás, que começou a se falar das sacolinhas, enfim. Eu tenho uma visão muito direta para essa abordagem de plástico como vilão. E aí sempre aparece lá no Fantástico a tartaruguinha, toda, coitada dela mesma, toda envolvida com cordas, com canudo no nariz. Aí quando dá entupimento de bueiro, né, que dá enchente, as garrafas de PET lá no bueiro. E eu sempre coloco um slide nas minhas apresentações dessas coisas. E assim, aí eu sempre faço a pergunta, mas como é que essa garrafa foi parar no bueiro? Como é que esse canudo foi entrar dentro da tartaruga? Como é que ela ficou envolvida com aquelas cordas de nylon e tal? Sozinho ele não foi parar lá. É muito fácil colocar a culpa no plástico. O grande problema é assim, com o grande boom dos plásticos, veio um grande volume de material plástico a ser utilizado. E, na época, não se preocupou muito, ou não se tinha ideia que esse volume ia ser tão grande. Então, o destino desses resíduos não foi muito bem... A evolução científica ou tecnológica dos plásticos foi muito mais rápida do que o pensamento de como tratar desses resíduos. Perfeito. E aí, a gente não é um país que tenha aterros sanitários, coleta seletiva. Isso vem aparecendo anos para cá, mas década de 90, 80, era lixão e acabou. Junto com não campanhas de educação. Quantas vezes você já viu? Melhorou muito, né? Mas pessoas que estão tomando alguma coisa, não joga no lixo, joga na rua. E tudo que é feito desse jeito, o destino desses materiais, não só plásticos, não é o correto, né? E aí começa a aparecer material plástico no mar. Já me falaram, isso eu não tenho certeza. Pelo plástico ser muito pouca densidade, ele sempre vai flutuar ou sempre ele vai aparecer porque o volume dele é maior. Mas existem muito mais resíduo metálico no mar do que de plástico. Faz sentido. Em termos de massa, mas só que tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Aí não se vê. Mas eu acho que a educação é a primeira coisa, a educação de como tratar. Além de, lembre-se que a logística de coleta e tudo é de prefeitura.
O órgão é prefeitura, é municipal. Então, você tem que ter um município que faz a coleta, mas também você precisa ter os habitantes desse município saiba como descartar isso, né? Esse é o primeiro. Então, para mim, plástico não é vilão. Acho que ele não se trata como vilão, né? Quem faz ele ser o vilão somos nós. E aí tem um outro lado que é também a melhoria de coleta seletiva, de destino. Porque o volume, Karina, não tem jeito, é muito alto. E aí, na década de 90, teve um grande boom de reciclagem de polímeros, de plásticos no geral. E isso está voltando com muita força agora. Eu fui para 2 congressos. Eu sempre vou para um congresso mundial que chama PPS, Polymer Processing Society, que acontece uma vez por ano. E eu fui na Nova Zelândia, fui no Canadá recentemente, e assim, legal. O tamanho que voltou de novo sustentabilidade e com a preocupação um pouquinho maior, porque a gente não tem só a reciclagem de coleta, transformação em matéria, mas tem a reciclagem química, que é a transformação do polímero, aquele resíduo, em outros insumos químicos, a queima, que o povo, mas está queimando, é poluição. Não, gente, tem que ter tecnologia hoje que se queima sem poluir e gera energia. Isso é uma das principais, é a que mais diminui o volume de resíduos fora. Então, volta o mundo a querer trabalhar com isso de novo, e eu fico feliz. Só que aí eu vou entrar nas coisas que eu trabalho com reciclagem também, mas volta a possibilidade, que foi assunto do seu mestrado, dos polímeros biodegradáveis. Eu ia comentar justamente esse ponto, que a gente usa um apelo muito forte na minha pesquisa, né, que foi assim: já que eu não consigo abraçar um mundo e fazer todo mundo parar de jogar o lixo no lugar errado, então eu, como cientista, vou adaptar esse material para ele não ser tão nocivo. Não tão nocivo, mesmo com a má informação ou má educação que vem, né, de gerações adiante. Então, eu queria, por favor, acho que você já até ia, desculpa te cortar, mas entrar nesse termo, né, o que são essas adaptações que são feitas hoje em dia, o que são os plásticos biodegradáveis que tanto se falam. E, se você já puder emendar também, qual que é a falsa correlação que algumas pessoas têm com os plásticos biodegradáveis com o que a gente conhece por microplástico, né? Tá. Então, acho que isso é bastante conversado. Enfim, isso, né? Tem temas. E eu vou até acrescentar mais um. Tá bom. Tem uma coisa que pode dar certa confusão. Sim, são 2 termos completamente diferentes. Que tem muita gente que chama plástico verde, né, e plástico biodegradável. Só para vocês terem uma ideia, plástico biodegradável é um plástico que é consumido por micro-organismo em curto espaço de tempo. Os plásticos comuns vão durar anos, 100 anos para ser consumidos. Não é que eles não são, eles são, mas demora muito tempo para isso acontecer. Tá? Os biodegradáveis são meses. Para embalagens, você lembra bem disso, são 180 dias, ele tem que ser 90% consumido por micro-organismo. Como é que funciona? Então, o plástico lá, ele vai estar no meio ambiente, um micro-organismo vai, secreta uma enzima, ele quebra a cadeia, depois ele vai e se alimenta e excreta biomassa e dióxido de carbono, se estiver na presença de oxigênio. Então, o que ele faz, aquele plástico biodegradável, tem essa capacidade de retornar para o meio ambiente sem nenhum tipo de dano. Nem esse material que ele excreta é tóxico nem nada, tá? Mas é uma classe muito restrita em termos de tipos e propriedades. E aí o que a gente tenta... Hoje já cresceu muito, mas acho que muita gente já ouviu falar o poliácido lático, que é o PLA, que é um dos mais famosos, que já tem muito produto, sacola plástica, garrafa. Eles ainda são um pouquinho caros. Comércio, né? Não tem demanda, Exato. O preço é caro. Mas na hora que eu crio demanda, abro mais possibilidades. Por exemplo, eu estou com um aluno agora que está se utilizando desse plástico para fazer peças de automóveis, peças internas, né? Painel, etc. E isso já é uma demanda da indústria automotiva. Eles precisam ter isso. Se não me engano, a parte de reciclados, eles vão ter que ter 30% de
plástico reciclado no carro Olha só. até 2000. Na Europa já tem uma data, aqui no Uhum. Brasil ainda não chegou. Acho que deve ser o 30 ou 50, né? Que são os marcos de Tem compromissos uma, eu globais. esqueci a data, mas tem isso. Mas os biodegradáveis estão tomando o campo. Mas Uhum. cai em outro problema. Não é que você pega esse plástico biodegradável, joga em qualquer lugar e ok. Ele vai desaparecer em 180 dias. Eu preciso também ter ambientes adequados, né? E propícios para isso. Geralmente usinas de compostagem, etc. E aí educar de novo as pessoas, etc. E aí eu só queria emendar com os plásticos verdes, o que a gente chama bioplásticos. Tem algumas empresas que já fazem isso, né? Os plásticos, na maioria das vezes, são obtidos de fonte não renovável, né? Tipo petróleo. E isso é pauta de várias pesquisas, né? Você ter a possibilidade de obter o plástico a partir de uma fonte renovável, como é o cana-de-açúcar. Isso já, entre outras discussões, mas hoje já é possível também fazer alguns plásticos convencionais, como polietileno, a partir da cana-de-açúcar. Sim. Tá? Mas aí começa a competição com a parte alimentícia. Tem vários, mas se abriu muito esse estudo. Aí o PLA também pode ser da cana-de-açúcar, o outro biodegradável da cana-de-açúcar também, mas aí tem o amido, né, que é de fonte vegetal. Mas o que eu queria voltar é que esses biopolímeros, os bioplásticos, são obtidos de fontes renováveis. Não é requisito para ele ser biodegradável. Perfeito. Por exemplo, esse polietileno é feito da cana-de-açúcar, mas mantém esse polietileno, é um plástico comum, não biodegradável. A fonte para você fazer o plástico não é a certeza dele vai ser biodegradável, tá? Tanto que a gente também tem plásticos biodegradáveis que são obtidos do petróleo. Sim. São relações diferentes. Tá. Tá? Muito bom. Tem que ter cuidado. Ó, a gente vai fazer uma linha do tempo de materiais aqui bem interessante, mas então, dito isso, a gente entende que essa nova geração e preocupação acadêmica com os polímeros vem se desenvolvendo através de muita tecnologia. E aí a gente entra naquele campo chamado nanotecnologia. Então, se você puder também fazer uma passagem do que é a nanotecnologia, e aí depois a gente vai para o grafeno e fecha o ciclo aqui. Né? Eu vou tentar colocar a nanotecnologia dentro da área de polímeros. Tá bom, ótimo. Tá? A gente busca na área de materiais, a gente sempre procura fazer melhoramentos em alguns materiais ou intensificando alguma propriedade. Por exemplo, tornar um plástico mais resistente para você poder usar, por exemplo, em cadeira de piscina, em para-choque de carro, né? Porque ficou tão bom um carro. Nossa, você sabe que o número de acidentes mortais quando a gente muda de para-choque de metal para plástico diminui muito e é leve. As pessoas não entendem, né? A maneira que absorve o impacto de um para-choque é completamente diferente. Mas ali não tem só o plástico, né? Especificamente do para-choque, eu não sei o quanto eles estão usando de nanotecnologia ali específica. A gente tenta aprimorar as propriedades do material por inserção de outras coisas lá dentro. Perfeito. E essas outras coisas pode ser 1000 coisas. Só que quando eu vou inserir alguma partícula dentro do plástico que tem dimensões nanométricas, quando eu falo isso, é abaixo de 10 a menos 9 metros, algo que a gente nem consegue ver, né? O que a gente consegue é que com muito pouca coisa eu consigo alterar muito o plástico. E essa muito pouca coisa vem porque esses materiais são tão finos, a área superficial é tão grande que a maneira que eu transfiro a propriedade dessas nanopartículas para um polímero depende muito dessa área dele. Quanto ele mais fino, mais área superficial ele tem, menos eu preciso dele para interferir no polímero. Então eu consigo manter a característica do polímero, só que eu acrescento algumas propriedades. Eu vou dar um exemplo, que é o que eu trabalho todos os dias, que é o grafeno, que foi lá isolado em 2004. Ele não foi bem descoberto em 2004. Ele já sabia
da existência dele, teoricamente, mas ninguém tinha isolado ele. Eu costumo falar que se você pegar um bolinho de cartas de baralho, aquilo é o grafite. Se eu tirar cada carta dela, aquilo é uma folha de grafeno. Então, o grafite é constituído de folhas empilhadas de grafeno. E uns 2 russos, um professor, o Gaim, que é professor de Manchester, e o Costa, que era o pós-doc dele na época, conseguiram fazer isso. Isolar e medir as propriedades desse grafeno. Na forma de grafite é uma coisa, só que na hora que eu isolo e tiro uma folhinha daquela, uma carta de baralho, as propriedades dele são extremamente superlativas. Resistência altíssima, impermeável à água, alta condutividade elétrica, alta condutividade térmica, e a partir daí surge um mundo de possibilidades de usar ele como uma nanopartícula dentro de um polímero. E aí é aí onde eu entro dentro do Markgraph. A área minha de atuação é essa. São polímeros aditivados com nanopartículas, principalmente grafeno. E aí entram uma infinidade de coisas. Não é tão simples assim, a Karina viu isso. Tem algumas coisas no caminho, não é só colocar um pó de pilim-pipi dentro do polímero, né? Mas a gente começa a aprender. Hoje em dia, depois de anos, a gente já tem vários cases de sucessos com empresa, com produtos, várias dissertações, dissertações de mestrado, tese de doutorado, que mostram a eficiência. Mas a nanotecnologia vem desse mundo nano, que não é visível ao olho. Eu coloquei um exemplo do grafeno, mas tem um outro lado, né? Da parte de nanotecnologia, não necessariamente com a nanopartícula, mas como você está enxergando aqueles materiais na forma microscópica, né? Quais alterações eu posso fazer nesse nível atômico para eu fazer alterações significativas para ter um produto de melhor qualidade, né? E aí, eu vou sair dos polímeros, vou dar um exemplo de drogas para tratamento de câncer, né? Que a gente chama os drug deliveries. São drogas que elas liberam aquele medicamento em locais muito específicos do seu corpo. Se vocês se lembram, o tratamento de câncer no passado acabava com a pessoa porque ela destruía tudo em quase todo o seu corpo. Hoje se faz uma manipulação dessas drogas para ela só ser liberada no estômago, no pâncreas, e essa manipulação tem um quê de nanotecnologia lá dentro, né? E aí vai de várias outras coisas, né? De fios têxteis antitranspirantes, que é por adição de algumas coisas dentro dos fios têxteis. E tem, né, muitas aplicações. Muitas coisas que... Isso me fez lembrar um momento lá do meu TCC, que o Guilherme não sabe, eu sempre gostei de convidar as pessoas para a banca, de levar a família, né? Sim. Enfim, os momentos importantes assim, e compartilhar. E sempre que iam pessoas de fora do acadêmico, eu sempre tentava, de alguma forma, nas minhas apresentações, deixar isso acessível. Porque eu falava, poxa, minha família vem de tão longe para me assistir, não vai entender nada. Tudo bem que não importava isso, mas eu tentava de alguma forma. E eu lembro que no meu TCC, tinham muitas pessoas que não eram da engenharia, e eu pensei, como é que eu vou explicar o que é nanotecnologia, né? A gente fez continuidade de um trabalho de doutorado no TCC, então já era uma complexibilidade. E aí eu tentava explicar a nanotecnologia da seguinte forma, para as pessoas que estavam ali, né? Então, imagina uma xícara de café, e aí, quando você tá com aquele café, você pega um açúcar para colocar no café e tomar aquele café mais adoçado. E nesse momento, é como se o café fosse a matriz do plástico, né? Ou aquele material de maior quantidade, um metal, uma cerâmica, e o açúcar fosse um nanomaterial, independente do que você quer. Quando você junta açúcar no café, agora você tem um café que não deixou de ser café, mas agora ele também é um café adoçado, ou seja, ele foi acrescido a ele uma propriedade ou melhorada uma propriedade que ele já tinha. Então a nanotecnologia vem um pouco com essa mentalidade, você pega coisas muito, 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 muito pequenas, então é como se esse açúcar você não conseguisse enxergar a olho nu, coloca no material em grande quantidade e melhora algo que ele já tem ou acrescenta alguma propriedade. E dito isso, a gente consegue então essa
vastidão gigantesca de aplicações que a gente tem, né? Mas a ideia é justamente essa, a gente pega algo em pequenas quantidades, ou seja, economia, porque a gente não está aplicando em tudo aquilo, numa grande quantidade, você não pega um grafeno e constrói um prédio, né? Você coloca partículas daquilo em pedaços e materiais específicos, metais, para deixar algo mais resistente, enfim. Então, acho que essa foi uma adaptação que me lembra bastante, assim, apesar de seus conceitos mais distantes, assim, mas para quem está em casa entender um pouco do que é essa dimensão da nanotecnologia, né? O que é um 10 a menos 9, por que é tão pequena, por que melhora tanto, né? Enfim. Claro, eu não estou entrando em efeitos quânticos, que a gente vai entrar em outra conversa, que quando a gente vai diminuindo o material até uma escala nano, as propriedades deles muda bastante, né? Porque aí tem efeito quântico, tem toda a parte mecânica quântica que está por trás, que dá toda essa explicação do motivo, por exemplo, de um grafeno ter tanta condutividade térmica, de ser tão mais resistente, etc, etc. Então, são detalhes que têm uma ciência por trás, tá, gente? Não é assim tão simples, mas é como a Karina falou, é interessante quando a gente coloca esses temas de uma maneira mais simplificada para a comunidade entender, mas também é muito interessante você estudar isso com maior profundidade. Você faz disciplinas, nanotecnologia, faz termodinâmica, tudo isso que é para tentar entender como é que isso funciona. Né? O engenheiro de materiais, a gente vê o macro, mas a gente é uma das poucas engenharias que a gente precisa saber o porquê daquilo que está acontecendo. Perfeito. E isso é interessante porque teve uma época, alguns anos atrás, assim, que foi um boom muito grande a palavra grafeno no Brasil, né? Sim. A gente tinha políticos falando coisas que... absurdas, enfim, exato. Ou pessoas indo comprar um colchão e falar, nossa, eu comprei um colchão com grafeno, o melhor colchão da minha vida. E sem entender o que isso nem significa. tinha grafeno. Não tinha. Só, no tênis, eu né, vou aproveitar essa deixa, Boa. porque assim, eu vou ter que falar isso, que eu não vou me aguentar, mas de 2004 para cá, né, o grafeno passou de 20 anos, muito novo, né? Muito novo. Para a ciência é algo muito novo. O que teve de empresa aberta no mundo para comercializar grafeno, que no fundo quase todas já fecharam e ficaram só os bons nomes, porque muita gente dizia que era grafeno e não era. Isso não nos ajudou. Porque, imagina, uma empresa X comprava esse grafeno e aí achava que era só comprar aquele material e jogar no seu processo para alterar o seu produto. E aí não dava certo, ficava pior do que o produto sem grafeno. E aí era um desserviço, né? Porque as pessoas falavam, esse grafeno não serve para nada, é brincadeira. Agora a gente conseguiu reverter, porque notaram, a gente vai começar a ter um selo brasileiro, ter um selo mundial de atestar se aquilo é grafeno ou não. E ainda tem mais, pode ser que seja grafeno, mas não é só ter o grafeno e você jogar ele dentro do seu produto que vai... A Karina passou aí no seu mestrado 2 anos procurando entender a melhor maneira para deixar uma embalagem mais resistente, mais com barreira a gases, para o tempo do alimento demorar mais lá dentro da embalagem, etc. É um tempo de estudo, não é tão simples assim. Mas a comunidade industrial entendeu bem isso, né? Antes que eu esqueça, a gente acabou de aprovar um projeto muito grande dentro do Mackenzie, projeto da FINEP, de 15 milhões de reais para infraestrutura de um centro temático em materiais poliméricos ecologicamente sustentáveis. Então, vai desde a parte de reciclagem, biodegradáveis, com a presença ou não de nanotecnologia dentro desses produtos. É um pool de instituições, o Mackenzie está liderando, e aí tem Unicamp, ver se eu não esqueço, sou o coordenador do projeto, não posso esquecer, Unicamp, IPEM, UFSCar, Federal da Paraíba, Federal de Campina Grande e Federal do Piauí. Vai ser um projeto bastante desafiador. Esse dinheiro é para infraestrutura de equipamentos de obtenção de produtos bem sofisticados, então um ano 2026 promete, são 3 anos de projeto, mas dentro dessa área de cada vez ter materiais plásticos mais sustentáveis, com menor impacto ambiental possível. Muito bom.